Senhoras e senhores, chegou a hora. A review que já há um bom tempo todos aqui aguardavam, este que até hoje é visto como um dos, se não o melhor episódio de toda a série, Cate Blanc. E quanto ao enredo? Marinette está possivelmente sua 562ª tentativa de se declarar para o Adrian, mas após um certo impedimento, não querendo desistir, Marinette tenta algo mais arriscado. Mas o que ela não sabe é que sua ação pode ter dado origem a uma sequência de eventos com um final, podemos dizer, cataclísmico. Agora é saber se é possível consertar. Bem, todo o resto agora possui spoilers brutais, então para quem ainda tem o risco de não ter visto, veja ou pule pra nota. E quem já viu, vamos lá. Bem, quanto ao vilão, temos aqui Cate Blanc. Quanto ao design, é literalmente Cat Noir com outra paleta de cores, mas mesmo não sendo nada de outro mundo, ainda encaixa muito bem com o conceito. Além de que Cat Noir com olhos azuis, uou! Continuando, já quanto às suas habilidades, ele meio que possui o poder de destruição infinita. E no que dá pra ver nesse episódio, o nível é outro com ele utilizando isso em seus mega cataclismos. E pra ficar ainda melhor, ainda encaixa perigosamente com a personalidade quebrada e desestabilizada desse nosso bichano, além também do conhecimento perigoso que ele possui. No geral, o que ele oferece aqui não dá pra negar o quão bem feito é. E nisso, a única coisa que eu posso fazer é dar um 100 pra ele. Bom, mas vamos agora de vez para os spoilers. No geral, até é complicado escolher quais seriam os elementos mais interessantes para se falar, porque esse episódio possui uma junção simplesmente maravilhosa de elementos pra mim. O romance desabrochando entre os nossos heróis, temas bem mais intensos e maduros do que estamos acostumados, Bunnix, não tem como eu não curtir. Mas vou me esforçar aqui para focar apenas em alguns. Assim, o episódio já começa com o Gabriel Agreste falando para a Emily dos erros do passado deles, sobre consertar estes, trazendo já a curiosidade a respeito desse assunto. E eu também amo quanto as tentativas da Marinette já ficaram tão comuns por aí a ponto das meninas estarem apostando a respeito disso. Mas, continuando, também é o primeiro episódio que vemos mais a fundo a forma como a Bunnix viaja no tempo com a sua toca do coelho, mostrando lá dentro diversos portais através do tempo. Inclusive é ótima a forma que ela utiliza pra Marinette não ficar bisbilhotando as linhas de tempo. Com inclusive um ótimo argumento, pois no final das contas realmente não queremos saber de diversas surpresas que o futuro apresenta. Na verdade, Bunnix aqui traz essas reflexões bem interessantes sobre o tempo, mas já volto nisso. Só adiciono que é engraçado que a Bunnix leva a Ladybug pra esse futuro catastrófico porque essa pode resolver isso, mas por via das dúvidas, ela vai ficar na toca do coelho caso precise voltar no tempo. Bom, mas vamos passar agora para esses eventos que a Marinette desencadeou. Em que vemos o Adrian finalmente juntando 2 mais 2 para perceber que a Marinette era a Ladybug, levando-o assim a se declarar e o quão certo vai dando o relacionamento deles. PS, eu amo a reação da Sabrina nesses dois aqui. E com esse episódio, inclusive, sendo meio que uma contrapartida ao episódio do Oblivion, em que lá vemos que a Marinette e o Adrian, sabendo suas identidades de super-heróis, o quão isso facilita o relacionamento deles em vez de atrapalhar, e o quão parece simplesmente melhorar tudo. E aí dava até uma certa ideia de que todo esse plano da Marinette de não podemos revelar nossas identidades era bobeira. Mas aqui vemos que não é bem assim. Pois demonstra que há um grande problema na questão deles saberem um sobre o outro, e o nome desse problema é Gabriel Agreste. Em que este faz Marinette ter que terminar com o Adrian, para que no processo ela se torne um dos melhores alvos possíveis para ser akumatizado, até inclusive deixando a dúvida se ele fez isso apenas com o objetivo de akumatizá-la, ou se realmente tinha esse problema de classes sociais e tudo mais, e ela ser akumatizada era mais um extra. E com isso apenas sendo estragado pelo gorila, seu coração mole, ter deixado o Adrian ir até a Marinette, e esse virando Cat Noir, destruindo o Akuma. Inclusive, acho que é a primeira vez que um Akuma é destruído por aqui. Mas voltando,
com esse episódio apenas solidificando o monstro que Gabriel Agreste é. Em que, não bastando esse plano cruel pra cima da Marinette, ao descobrir que o filho dele é o Cat Noir, em vez dele pensar duas vezes em tudo o que já aconteceu e pode acontecer e talvez considerar parar, ele resolve traumatizar ainda mais o seu filho, dar uma surra nesse e akumatizá-lo. Ele faz isso por amor. E um ponto justamente que esse episódio chegou tão perto foi em quase, finalmente, nos revelar o nome do hamster. Poxa, Ladybug, podia ter esperado mais um segundo. E vamos admitir, essa cena dela se vendo cataclismada e vendo o corpo dela se dissolvendo na água é bem intensa pra um desenho infantil. Obrigado. E com algumas pessoas até teorizando que quando o Cat Blanc encosta no guizo dele, pode ser um sinal de que lá dentro ele quer realmente ser liberto disso. E esse movimento pode ser justamente dele dando uma pista pra Ladybug. E aí também temos a Ladybug usando bem a cabeça pra perceber que ela precisava voltar ao passado pra certificar que tudo voltasse ao normal. Pois se ela usasse o Miraculous aí, muita coisa ainda permaneceria complicada. Mas também tem um ponto aí que eu percebi sobre a Marinette tentando descobrir como Cat Noir soube da identidade dela. Primeiro ponto é que eu amei que a vasilha ainda tava lá simplesmente flutuando esperando alguém pegá-la. Mas o segundo é um leve erro na dublagem por aqui, em que as duas estão falando sobre o Cat Noir, e nisso Ladybug começa falando quando eu entrei na casa dele, com ela falando sobre o Adrian, mas como ela não sabe que os dois são a mesma pessoa, era pra ela ter falado o nome do Adrian. É só o que eu percebi mesmo. E por último temos Ladybug e Bunnix conversando, em que, voltando lá atrás, Bunnix traz uns pontos bem interessantes sobre o tempo. Primeiro, eu gosto como lá atrás ela para pra observar o momento que ela ganhou o relógio do seu pai e dá um sorriso. Sei lá, achei fofo meio que ela revisitando esse momento que meio que pode ser visto como o começo dessa sua jornada como heroína. Mas segundo, eu também gosto aqui dela colocando que não esquece do que já viu, que sabe da identidade secreta da Ladybug, dentre outras coisas, podendo inclusive saber a do Hawkmoth, o que vemos por aqui que ela sabe. Mas nisso, quanto ela leva esse seu papel de guardiã do tempo bem a sério, e que, de acordo com ela, há tempo pra tudo, e o tempo é uma coisa frágil. E por último, é claro, temos Ladybug no futuro falando pro Cat Noir que iria resolver tudo, e no final do episódio temos ela chamando ele pra se encontrarem, e lá afirmando pra ele que conseguiu, mesmo ele não entendendo muito do que se trata, finalizando esse episódio maravilhoso, com uma cena maravilhosa, num local maravilhoso, com uma música maravilhosa, tudo isso de forma maravilhosa. Bom, e no geral, esse episódio com certeza merece os elogios que recebe. Ele mostra que Miraculous pode ficar mais sério quando quer, trazendo um conceito bem interessante, trabalhando muito bem por cima dele. E no final das contas, é um episódio extremamente bom e com certeza merece 10. Bom, então é isso, e até a próxima!